Após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia na arena geopolítica, a situação está esquentando a cada dia. Muita coisa aconteceu durante todo esse tempo. O presidente Vladimir Putin chegou a ameaçar a comunidade internacional com armas nucleares se eles entrarem diretamente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele disse que isso equivaleria a uma declaração de guerra contra a Rússia. Vladimir Putin assusta todo mundo com armas nucleares, mas ele não sabia que o bilionário Elon Musk, chefe de empresas como SpaceX e Tesla, junto com colegas da NASA, desenvolveu seu foguete atômico. Será que um empresário famoso vai usar seus mísseis contra a Rússia? Assista ao nosso vídeo até o final para saber mais, bem como inscreva-se no canal, a fim de não perder vídeos interessantes. Primeiro, você precisa entender se Putin decidirá usar armas nucleares na Ucrânia. O risco é pequeno, mas não pode ser descartado. A doutrina militar da Rússia depende em grande parte do uso de armas nucleares. Mas, em primeiro lugar, não se trata de seu uso direto no campo de batalha, mas de pressionar o oponente através de uma demonstração de prontidão para escalar. Se Putin age de acordo com essa estratégia quando insinua a possibilidade de ataques nucleares na Ucrânia, é difícil julgar. Não é mais fácil adivinhar quais objetos a Federação Russa pode atacar. Os especialistas concordam apenas que o risco de usar armas nucleares hoje é baixo, embora não seja zero. As armas nucleares são consideradas pelos teóricos militares russos como uma parte muito importante de toda a doutrina militar do país. A esse respeito, há uma profunda diferença entre a Rússia e os Estados Unidos. Surgiu na década de 1980 como resultado da chamada Revolução da Precisão, que tornou as armas nucleares, se não sem sentido, longe de ser a ferramenta mais importante para coagir o inimigo. Os militares russos, por outro lado, consideram o arsenal nuclear, principalmente não estratégico, como o principal trunfo que pode ser contrastado com as armas de alta tecnologia do Ocidente. O fator mais importante de sua aplicação é o impacto psicológico no inimigo, a saber, a demonstração de determinação em aumentar o grau de escalada até que a hipotética agressão seja interrompida e a paz seja concluída, em condições que satisfaçam a Rússia. Para a Rússia, infelizmente, as condições inicialmente não eram iguais. Ela esperava que o conflito com a Ucrânia terminasse rapidamente a seu favor, mas isso não aconteceu, em parte porque Elon Musk contribuiu. Seja, internet via satélite, drones, informações, suporte. Tudo isso foi uma contribuição inestimável para a Ucrânia. Agora, Elon Musk enfrenta a Rússia com seus mísseis nucleares. Além disso, ele desenvolveu satélites especiais para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para rastrear mísseis balísticos que servem como armas estratégicas importantes. Os satélites serão equipados com sensores infravermelhos de grande angular para rastrear mísseis. E também seus mísseis SpaceX que podem resistir aos mísseis russos destruindo-os. A SpaceX, criada por Elon Musk, é uma empresa verdadeiramente revolucionária. Suas realizações no campo do lançamento de foguetes espaciais são conhecidas por quase todas as pessoas que estão interessadas em astronáutica. O fundador desta empresa, Elon Musk, foi capaz de estabelecer não apenas o desenvolvimento, mas também a produção de motores de um tipo fundamentalmente novo que usam energia nuclear. E isso é realmente surpreendente. Trabalhando com a NASA, eles conseguiram resultados surpreendentes. A SpaceX de Elon Musk e os militares dos Estados Unidos planejam criar um foguete capaz de transportar 80 toneladas de carga para qualquer lugar do mundo em 60 minutos. Para isso, a NASA também ajuda. A ideia de transportar cargas de várias toneladas por meio de um foguete é certamente bonita e promissora. Até recentemente, era impossível devido à falta de tecnologia para pousar a carga no ponto de chegada. A escala da personalidade de Elon Musk, multiplicada por uma fortuna multibilionária, tornou esse truque bastante viável. A vantagem do novo foguete não é apenas a velocidade. Atualmente, os voos sobre um território estrangeiro em órbita não exigem permissão dos governos aos quais o território pertence. Agora, poucas pessoas ficarão surpresas com o vídeo dos degraus dos foguetes da série Falcon que retornam suavemente à Terra. No início de outubro, o Comando de Transporte dos Estados Unidos, inspirado pelas conquistas do SpaceX, propôs testar um protótipo de um sistema de mísseis para as necessidades logísticas do Exército em 2021. O veículo de lançamento, desenvolvido com base no Falcon, deve fornecer ao Pentágono mobilidade sem precedentes. Segundo os cálculos, os militares poderão enviar várias toneladas de carga para qualquer lugar do mundo em menos de uma hora. Inclusive, a carga pode servir como munição nuclear. Ao mesmo tempo, o foguete sairá em voo para o espaço próximo, o que não exigirá permissões para usar o espaço aéreo dos países localizados na trajetória. Pense na velocidade com que você pode transportar pessoas e cargas. Isso tem um grande potencial, afirmou. Este projeto já está perto de ser concluído, o que significa que, no caso de um confronto militar direto, a Rússia não terá vantagem sobre os Estados Unidos nessa área. Além disso, este projeto pode se tornar a base para realizações mais globais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Assim, recentemente, o especialista militar Francis Tefangadi do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, sugeriu que o novo desenvolvimento de Elon Musk faz parte da estratégia americana de ataque global rápido. Parte de um ataque global rápido não nuclear, ele escreveu, comentando as notícias sobre este projeto do Pentágono e Elon Musk. De acordo com o conceito de ataque global rápido, as Forças Armadas dos Estados Unidos devem ser capazes de realizar um ataque não nuclear, incluindo armas hipersónicas, em qualquer lugar do planeta dentro de uma hora.
Usando os desenvolvimentos da NASA de Elon Musk nesta tecnologia, a Rússia tem poucas chances de se opor. Lembre-se também que, mais recentemente, o chefe da Direção-Geral de Operações do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa, Major-General Andrei Sterling, e o principal pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Militares da Academia Militar do Estado-Maior, Coronel Alexander Kryapin, doutor em Ciências Militares, relataram em seu artigo que a liderança americana visava implementar o conceito de ataque global. Este ataque, eles acreditam, deve ser realizado usando meios de ataque promissores, incluindo hipersónicos, e com a menção de que todos esses meios podem estar em execução nuclear. Devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os militares dos Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ficar parado, é necessário introduzir mais e mais inovações no espaço militar. Os militares têm uma vantagem significativa na forma do brilhante inventor Elon Musk. O empresário bilionário inventa novas inovações que o governo dos Estados Unidos pode usar militarmente. É muito importante entender que o tempo de inatividade é a necessidade de ter uma arma mais poderosa, rápida e silenciosa para intimidar o inimigo. É importante estar um passo à frente do inimigo, pensar na frente. Ter tecnologia mais avançada. E essas tecnologias podem ser usadas na vida cotidiana. A Rússia tem medo de Elon Musk porque ele é capaz de destruir mísseis russos. Sua rede global de satélites Starlink é capaz de reconhecer os lançamentos de mísseis inimigos, enquanto seus mísseis hipersónicos da SpaceX são destruídos no alto do céu. A Rússia considera as armas nucleares necessárias porque seu impacto psicológico e efeito de dissuasão não podem ser substituídos por armas convencionais. O fato de que a possibilidade de um ataque nuclear realmente existe, e não é uma bravata vazia, concorda a esmagadora maioria dos especialistas. Por exemplo, o analista Matthew Kroening, diretor interino do Scowcroft Center for Strategy and Security e ex-funcionário dos governos George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump, publicou um artigo no qual reconheceu que, como a ameaça nuclear é a base da estratégia militar da Rússia, a probabilidade de Vladimir Putin ordenar um ataque nuclear contra a Ucrânia não pode ser zero. Um Putin verdadeiramente desesperado poderia recorrer a armas nucleares simplesmente por falta de outras opções para impedir o colapso de seu exército e o que ele considera um projeto politicamente importante na Ucrânia. A tentativa de fortalecer as forças convencionais indica que ele não procura recorrer a um ataque nuclear como meio de atingir objetivos na Ucrânia. Putin certamente sabe que qualquer uso de armas nucleares pela Rússia terá consequências graves e imprevisíveis, como o governo Biden tem repetidamente sinalizado. Mas nenhum especialista acredita que seja possível prever em que estágio o limiar nuclear pode ser ultrapassado e o que deve acontecer para isso. O limiar nuclear da Rússia, declarado na doutrina militar, é qualitativo e comum, não há ferramentas para sua avaliação quantitativa, afirmam os especialistas. Não está claro, dizem eles, qual opção de escalada a liderança política escolherá entre todas as opções de escalada disponíveis na realidade. A estratégia militar ajuda a identificar possíveis direções de ação e fornece uma ideia do que a liderança política pode escolher, mas não diz o que a liderança política fará ou quão confiável ela confiará nos planos de guerra desenvolvidos. Se a decisão sobre o uso de armas nucleares pela Rússia for tomada, qual poderia ser seu objetivo mais provável? Alguns especialistas estão inclinados a uma variante de um ataque de demonstração sobre uma área deserta, outros acreditam que um ataque a grandes alvos militares no teatro de operações é mais provável. Encontrar objetivos adequados será difícil. Todos os especialistas concordam que o principal objetivo de um primeiro ataque nuclear hipotético deve ser demonstrar determinação em princípio para usar tais armas, o que é totalmente consistente com a doutrina nuclear russa. Teoricamente, a determinação pode ser demonstrada sem vítimas atingindo uma área deserta, como foi feito anteriormente durante os testes nucleares, agora proibidos. Em geral, resta apenas esperar que a escalada do conflito com possíveis armas nucleares não ocorra e seja possível chegar a um acordo pacífico. Lembre-se que o conflito já está em fevereiro e se arrastou bastante. As partes devem chegar à paz para que a situação não vá além, digamos, da linha vermelha. Talvez o próprio Elon Musk seja alguém que possa alcançar as pessoas e convencer todos a se sentarem à mesa das negociações? Escreva sua opinião nos comentários. Ficaremos felizes em saber sobre ele. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder novas edições interessantes sobre Elon Musk. Obrigado por assistir.